Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. É um prazer ter você por aqui. Eu sou o Richard Designer e nesse vídeo eu vou te passar aqui o passo a passo de como você aguçar sua criatividade e você buscar referências do modo correto, beleza? Mas antes da gente seguir realmente pro conteúdo, é interessante com que você, como de costume, realize o pagamento desse conteúdo em específico. Claro, clicando no botão de gostei, se inscrevendo no canal e uma coisa extremamente importante também, que é ativar as notificações para que você não venha perder os conteúdos que virão a seguir, beleza? Isso é muito importante justamente para o crescimento do canal e lembrando, quanto mais o canal cresce, quanto mais conhecimento é compartilhado, maior o nível de valorização no mercado do design. Então, no final das contas, quem se beneficia é você, beleza? Então é isso, vamos que vamos. Muito se fala sobre a importância de se buscar referências, muito se fala sobre a importância de você consumir inspirações antes de criar uma peça em específico ou antes de partir para uma comunicação de uma campanha como um todo, e também sobre o fato de buscar inspiração no início do seu trabalho, né, no seu dia a dia ali, ou seja, pausas estratégicas, né, justamente para entrar em plataformas como Behance, Pinterest, esse tipo de coisa, para que você preencha sua mente durante o dia, ou então até mesmo no início dele, ali na parte da manhã, ou então no momento em que você começa a trabalhar independente do horário. Eu mesmo sou um defensor dessa tese de que é muito importante você buscar referências antes mesmo de uma criação, ou então até mesmo antes mesmo de você abrir o Photoshop no seu dia de trabalho. Porém, tem uma maneira certa de se fazer isso, uma maneira que funciona, uma maneira que realmente vai fazer com que essa visualização de referências ela se torne muito mais produtiva, ou seja, você consiga obter mais resultado com base nesse estudo de inspirações que você realizou naquele dia. E fica até o final desse conteúdo porque eu vou te mostrar na prática como eu consegui juntar elementos de diversas referências e chegar em uma única criação que é bem diferente daquelas fontes nas quais eu me inspirei. Eu vou te mostrar na prática como isso funciona e como você pode realizar no seu dia a dia também. Talvez um dos motivos que você olhe para o seu dia não produtivo, onde você teve uma sequência de bloqueios criativos, possui uma raiz que é justamente olhar por olhar referências. Uma técnica que você pode utilizar ao seu favor é a técnica da combinatividade, que justamente consiste em você juntar diversos elementos de diversas referências a fim de você chegar em uma peça única, uma peça criativa. Mas para que de fato essas peças venham se encaixar, você precisa ter uma visão geral de todas essas partes para que você consiga ligar os pontos. Lembra que eu falei que olhar por olhar não funciona, mas sim é necessário ligar os pontos? É justamente isso. Para que você ligue os pontos, você precisa ter essa visão geral, para que você comece a arriscar. Pô, eu quero isso daqui, eu já não quero isso daqui. Isso aqui eu descarto, isso daqui eu mantenho. Aí eu te falo, uma habilidade que a gente possui, um talento incrível, um talento excepcional, é justamente a habilidade do esquecimento. Como é que você quer realmente ligar pontos se você consome as referências em fragmentos, ou seja, de forma separada? De uma certa forma, essa não é a maneira mais inteligente. Na prática, funciona assim. Você analisa uma referência, você olha ali, passa, tudo mais, tal, e você fecha a aba, você vai para a segunda. Na segunda, você já esqueceu da primeira. Na terceira, você já esqueceu da primeira e da segunda. Na quarta, você esqueceu a primeira, segunda e terceira. Então, de nada adianta. E aí que entra uma das ferramentas mais importantes dentro do processo criativo do designer para que ele consiga realmente ter sucesso nas suas criações, que é justamente o mood board, ou também conhecido como painel semântico. De uma maneira bem breve, para eu te explicar o que é um mood board, é justamente um quadro de visualização geral das referências nas quais você selecionou. Essa parte do processo é justamente você tendo as informações já do briefing, tá? Que é justamente você tendo as informações da criação que você vai realizar ou então do projeto que você está criando. Esse mood board, ele não fica limitado somente à questão de uma referência completa, tá? De um cartaz de um filme, de um flyer de evento ou algo do tipo. Esse mood board é justamente um quadro sem limites, onde você pode justamente jogar referências completas, como também partes específicas para você estar analisando. E essas partes específicas são basicamente fontes, paleta de cores, efeitos, diagramação de uma peça, diversas partes específicas de uma criação que você pode fazer essa combinatividade e você, claro, chegar em uma peça autoral,
chegar em uma peça única, que esse é realmente o objetivo desde o princípio. Não só juntar um pedacinho de cada uma das referências, mas você também combinar com a sua própria criatividade. Então, em resumo, é justamente você criar um monstro, ou seja, jogar um monte de parte ali, um monte de fragmento, e você ir afunilando a fim de você fazer esse compilado daquilo que é interessante ou não para o seu projeto e você realmente colocar isso em prática. Além de você não ter uma regra específica de criação de um mood board, você também não tem uma regra de qual plataforma está utilizando. Você pode muito bem estar utilizando o Photoshop, estar utilizando o Canva, Illustrator, mas dentro de todas essas, há uma plataforma que eu mais curto estar utilizando, que é a plataforma Miro, que a gente vai ver aqui na prática como ela funciona. Além disso, você vai ver na prática também como funciona a técnica da combinatividade. Então, já com a nossa tela aberta aqui na plataforma Miro, essa é a visualização que a gente tem aqui da home, beleza? Aqui eu utilizo a versão free, que é justamente a versão gratuita, onde eu tenho uma limitação de quadros, tá? Um quadro eu já consigo fazer muita coisa, então para mim não tem necessidade de estar assinando os demais. Mas se por acaso você quer dividir por projetos os quadros nos quais você vai utilizar esse tipo de coisa, é interessante com que você faça aqui o upgrade na plataforma. Então aqui, de um modo bem resumido, é justamente um quadro neutro, né, no qual você pode ir compilando aqui, pode ir jogando um monte de coisa de modo totalmente estruturado, se por acaso você organizar, ou então tudo bagunçado mesmo. Então você tem algumas outras ferramentas aqui, tá? Como texto, formas, enfim, coisa que eu não utilizo no dia a dia e basicamente funciona da seguinte forma. Eu vou vir aqui no Behance e aqui qual é o senso comum? Ah, eu vou estar analisando aqui as referências, tudo mais, tal. Opa, achei interessante essa daqui. Ah, beleza, verde, preto, tem algumas letras aqui em traçado, bacana. Ó, a cápsula é legal, gostei do ambiente. Ó, efeito vidro, bacana. Tchau, tchau. Vou para outra. Eu vou tentar lembrar daquele produto, ou então das imagens daquele produto. Sinceramente, só vou ter um fragmento dessa lembrança. Então, a maneira mais assertiva é justamente você guardando essa imagem para que você possa estar realmente olhando ali o que é importante e você ir separando, como eu disse, afunilando, a fim de você chegar na sua própria peça. Então, vou vir aqui, ó, nesse pulse, pô, achei bacana essa distribuição desse mockup. Então, vou vir aqui, ó, Windows Shift S, beleza? E vou selecionar essa área aqui. Selecionando essa área, eu volto para o Miro, Ctrl V, beleza? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a escala dessa imagem, beleza? Então, voltei para lá. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais interessante. Achei aqui, ó, que é justamente esse efeito vidro. Então, vou separar aqui. Lembra que eu falei para você exatamente sobre isso? Ao invés de você buscar uma referência completa, você também pode estar buscando fragmentos de uma referência, ou seja, o efeito vidro me chamou a atenção. Então eu posso juntar esse efeito vidro com uma referência totalmente distinta, entende? Então não é somente a criação por completo, mas sim pontos específicos que você pode estar se inspirando também, beleza? Então eu vou colar aqui, ó, esse efeito vidro. E para não ficar maçante somente nesse projeto, já vou pular para outro aqui. Então vamos lá, tudo mais, tal. Achei interessante isso daqui. Vamos ver as cores que estão sendo utilizadas nesse projeto. Bacana esse vermelho aqui com preto, né, e branco. Ó, paleta de cores. Digamos que eu gostei dessa paleta de cores aqui. Então eu venho aqui, ó, jogo aqui. Perfeito. Vou colar para cá. Se por acaso eu fizer algo bem parecido com essas duas referências de imagem, porém com essa cor totalmente distinta, você já chega em um resultado totalmente diferente. Essa é a melhor opção de você pegar apenas uma referência e você apenas trocar cor, esse tipo de coisa? Claro que não, óbvio que não. Então é interessante que você pegue outras referências e você vá conseguindo, tá acrescentando ainda mais, tá otimizando ainda mais com a sua própria criatividade. Referência não é sobre somente você combinar peças, tá? Mas sim você colocar a cabeça para funcionar também. Essa é uma parte, a combinatividade é uma parte desse processo. Mas dentro da combinatividade tem a sua mente também que precisa trabalhar, beleza? Então, coloque essa cabeça para funcionar aí que vai dar tudo certo, fechou? Vou salvar aqui essa paleta. E eu vou dar mais uma explorada aqui, ó. Além disso, dessa questão de você pegar efeitos, paleta, você pode também pegar exemplos de tipografia. Ó, achei interessante essa tipografia aqui mais formal, né? E essa tipografia aqui nessa pegada mais informal, que é essa Intel aqui. Então eu vou pegar,
e vou jogar pra cá também. Então beleza, agora eu já tô criando um arsenal aqui de inspiração no qual eu posso estar utilizando na minha própria criação. Show de bola, vou sair desse daqui, tá? E já vou partir para um outro. Além desse para você, que é justamente o algoritmo do Behance, no qual ele te entrega, eu posso estar vindo aqui, ó, pelo descobrir, né? Que ele vai selecionar aqui o melhor do Behance. De uma certa forma, eu vou conseguir chegar em referências mais diferentes do que eu costumo ver no meu dia a dia, perfeito? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante. Já tá compondo ali naquela referência, ó. Bem nessa pegada aqui desse verde, né? Porém um verde mais fluorescente. E eu vou estar dando uma olhadinha aqui o que a gente pode estar extraindo. Olha só, achei algo interessante aqui, tá? Que a gente pode estar salvando também. Digamos que a gente estivesse montando aqui a identidade visual de um projeto, algo do tipo. Essas stickers aqui eu achei bem bacana para estar aplicando logotipo. Então é isso. Vou salvar aqui também, beleza? Vou jogar para cá. Show de bola. Além de uma aplicação somente como essa, que encaixa em produto de cápsula, né? Eu posso estar utilizando a marca do produto, algo do tipo, somente um exemplo mesmo, em uma sticker. Algo que a gente pode estar acrescentando aqui e saindo desse senso comum, beleza? Ó, bacana esse degradê aqui também, ó. Eu vou salvar esse degradê, tá? Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Você tá separando pontos específicos e você tá tendo uma visualização geral das suas referências para que você consiga realmente chegar em projetos bacanas. De uma certa forma, é aquilo que eu falei. Muitas das vezes você não pode estar identificando de onde é a raiz do bloqueio criativo, né? Mas é justamente pelo fato de muitas das vezes estar visualizando, só estar olhando por olhar referências e pulando para as outras, sem ao menos você lembrar, sem ao menos você conseguir analisar o que você acabou de estar consumindo. Então é interessante você ter esse quadro de visualização. Aqui eu já consigo imaginar o que eu posso fazer com base na combinatividade de cada um dos fragmentos de cada peça e de uma certa forma chegar em um resultado totalmente diferente. Agora a gente vai ver na prática aqui alguns projetos que eu utilizei essa técnica e como foi o pensamento, como eu realizei aqui e qual foi o resultado de cada uma delas, tá? Com base nesse compilado de referências nos quais eu realizei. E aqui você vai ver na prática como realmente a combinatividade funciona, tá? Pegando fragmentos de peças, mas também é necessário combinar a sua própria criatividade para que você realmente chegue em um projeto autoral, tá? Então isso é muito importante no processo criativo aqui. Nessa referência aqui do meio, eu peguei justamente a ideia de cor e a ideia de diagramação também. Eu sabia que eu não gostaria de utilizar uma foto assim como esse cartaz do Thor e nem uma foto assim como esse outro cartaz aqui do filme, beleza? Então eu peguei basicamente essa cor, né? Trabalhei apenas com uma das cores. Aqui tem a junção de uma cor fria e uma cor quente. Eu utilizei somente a cor fria, que foi o verde, e também essa questão da diagramação. Você vai perceber que, de fato, essas três referências, se você for analisar, mesmo vendo elas, de uma certa forma, o resultado saiu totalmente diferente daquilo que foi extraído, né? Mas a raiz, a fonte, são justamente a junção dessas peças aqui. Esses losangos aqui que eu utilizei foi justamente com base nessa referência aqui, tá? Eu vi e gostei desse efeito, do qual tem um losango, né? Não é arredondado esse losango, ele é bem pontudo mesmo. No meu exemplo ali eu já utilizei o arredondado e eu gostei também tanto desse flare quanto de uma foto por dentro desse losango. Não utilizei tantos elementos como esse, utilizei pouquíssimos elementos, 1, 2, 3, 4, beleza? Basicamente isso. E utilizei aqui, como você pode ver, o flare, tá? E também aqui próximo à cabeça dele. Bem diferente daquela referência também na qual eu busquei. Outro ponto que eu acrescentei aqui foi com base naquilo que eu não enxerguei em nenhuma dessas referências, foi o efeito vidro aqui por cima para trazer mais profundidade, beleza? Basicamente isso. Nessa referência do Thor aqui, eu só me inspirei em apenas uma coisa, que foi justamente esse planeta aqui por trás, que na verdade, nessa minha criação aqui, ele nem é tão evidente assim, só é evidente por conta do flare, né? Mas de uma certa forma, somente isso
que eu peguei como referência. Então você percebe que a junção dessas três formou essa daqui, mas não formaria um resultado como esse se por acaso eu não combinasse também a minha própria criatividade. Partindo aqui para o nosso segundo resultado, é justamente desse culto jovem. Aqui você pode perceber o seguinte: é interessante com que você não só separe, mas também você analise as referências e os padrões que se repetem em cada uma delas, tá? É interessante que nessas igrejas que possuem uma linguagem mais jovial, você vai perceber muito as cores pretas, tá? Cores mais fechadas, a utilização de flare também. E um outro ponto que você vai ver muito é justamente as fontes condensadas, tanto fontes condensadas verticalmente, quanto esse estilo mais esticado aqui, como esse estilo de live, beleza? Então, um padrão que a gente pode ver que se repete aqui é tanto a fonte condensada aqui, ó, nesses 60 anos, tudo mais, e também nesse libertação aqui. Outro ponto dessa fonte que mais se estica é culto D, tá? E a gente pode ver se repetindo aqui em live, beleza? Então eu queria uma fonte condensada, mas em um estilo diferente, tá? Essa daqui é uma fonte condensada, porém, de uma certa forma tem alguns detalhezinhos aqui que se diferencia dessas demais. Outro ponto que eu queria era justamente uma paleta de cores jovial. Então eu consegui absorver isso aqui nesse logotipo de, se eu não me engano, é da Rock City, Rock alguma coisa, enfim, que é justamente uma escola de programação. Então eu consegui estar extraindo isso, porém eu não tive a utilização do verde, mas sim somente do roxo aqui em um tom mais puxado para o azul, que na verdade eu até mudei um pouco o tom aqui para um tom mais claro, beleza? Então, como você pode ver, essa paleta aqui de cores não tem nada a ver com a paleta na qual eu utilizei. Apenas peguei como uma referência, peguei somente duas cores ali daquela paleta e mesmo assim eu mudei a tonalidade desse azul aqui para um azul mais claro, beleza? Outro ponto aqui é o seguinte: eu achei interessante esse projeto aqui no Behance, desses logotipos. Eu achei bacana a forma na qual o texto foi aplicado aqui, né? Nessa forma aqui de arco, aqui também uma elipse, arco aqui também. Porém, algo que me chamou a atenção foi justamente esses elementos aqui, tá? Esses círculos aqui que eu utilizei apenas como um detalhe aqui na minha composição, justamente para dar uma preenchida, esse tipo de coisa. Outro ponto foi justamente a respeito dessa estrela aqui em específico. Eu acabei utilizando aqui nesse local, tá? Esses retângulos aqui eu não peguei referência em lugar nenhum, eu mesmo fui criando, fui fazendo. As informações, a distribuição das informações já foi por minha parte também. Você vê que tá na mesma pegada, faz parte do mesmo estilo, da mesma linguagem comunicativa, porém o resultado visual é totalmente diferente. E o nosso último resultado foi justamente essa peça no qual eu criei, justamente para a frota distribuidora. Você pode perceber o seguinte, que nessas peças aqui Olympus, que inclusive foram criados pelo mesmo artista, você pode perceber que há um padrão mais quente nessa de cima e um padrão totalmente frio. Então foi justamente com base nessas referências que eu consegui fazer a união desses dois, trazendo um tom mais quente para a parte inferior e um tom mais frio para a parte superior, até mesmo combinando aqui esse tom mais quente com os elementos aqui do soldado, beleza? Essa pegada mais dourada, esse tipo de coisa já possuía na roupa dele. No momento da busca do asset, da busca da foto em específico, eu já tinha essa referência aqui separada e eu já sabia os tons que eu queria, basicamente isso, tá? Outro ponto foi a respeito do cenário, do qual eu peguei como referência essa profundidade de cenário aqui, tá? Eu achei interessante tanto dessa quanto dessa peça aqui, e também a questão da iluminação desse cenário, beleza? Porém, eu mudei os elementos. Ao invés de utilizar pedras como está sendo utilizados aqui, eu utilizei uma coluna, que foi justamente a respeito dessa referência aqui na qual eu procurei. Essa coluna aqui, ó, pode ver que eu não utilizei mais nada dessa referência, somente a coluna em específico. Utilizei essa coluna aqui, tá? E essa espécie de um castelo no background, beleza? Olha só, se por acaso você realizar passo a passo tudo aquilo que eu te ensinei aqui nessa aula, você colocar em prática, isso é necessário, tá? Não depende de mim, mas sim de você, de colocar em prática e você tornar isso como um hábito. Eu tenho certeza que você vai ter mais resultados mais criativos e mais rápidos também, simplesmente pelo fato de você ter essa visualização geral das referências e aplicar essa técnica da combinatividade, beleza? Lembrando que não adianta você apenas combinar fragmentos da peça. É necessário você combinar também
a sua própria criatividade para que você chegue em um resultado único dentro do seu estilo que realmente venha impactar visualmente aí, seja o seu público ou o público do seu cliente. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esquece, clica no botão gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações e uma coisa muito importante é que eu quero saber qual é o seu feedback a respeito desse conteúdo aqui em específico. Você já conhecia essa técnica? Você já aplicava dessa maneira? Isso é novo para você? Eu quero saber de você. Comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Então é isso, compartilha com um amigo também, que é muito importante para a valorização do mercado do design e você vai estar contribuindo também aqui com o canal, fechou? Então é isso, até a próxima aula, valeu e fui!